Boa noite, boa noite. Olá, olá. Tudo bem, gente? Quem está chegando aí já vai me dando boa noite. Tudo certo? Estão conseguindo me ouvir bem? Estão me vendo bem? Vamos dar um tempo aí para carregar o áudio de todo mundo. Show de bola. Eu vou olhando aqui para o lado que eu estou com o meu computador e um notebook aqui do meu lado esquerdo para ver vocês e trocar ideia para ficar mais fácil para a gente interagir. Tudo bem, Erivaldo, Ellen, Clarissa, Jaqueline, Renata, Raquel. Gente, me fala aí de onde vocês vieram, onde que eu tô vendo vocês, de que cidade, estado, como é que é? Deixa eu entender um pouco mais aí sobre vocês, nesses minutinhos que a gente aguarda o pessoal chegar. Deixa eu abrir o chat aqui. Brasília, Caxias, Rio de Janeiro, Minas, BH, gente, podem falar também, né? Eita, eu não tenho áudio, não ouço nada. Clarissa está sem áudio, não está ouvindo nada. Gente, está todo mundo conseguindo me ouvir aí? Será que é um problema pontual? Maringá, Paraná, maravilha. Boa Vista, Roraima, lá da frente, lá do Nortão, legal. Ouvindo normal, o áudio tá bom. Show de bola, gente. Maravilha. Maravilha, bora lá então, né, gente? Trocar ideia, falar aí sobre gestão de estúdio. Todo mundo aqui tem estúdio de Pilates? Fala aí para mim um pouco mais. Pode abrir o áudio aí também, gente. Vamos trocar um pouco de ideia. Eu gostaria de fazer essa aula no formato de reunião de empreendedor para empreendedor, né? Porque a gente sabe que isso é muito válido, essa troca, né? É algo que eu valorizo bastante. Então, podem se sentir à vontade para me perguntar, fazer observações aí. Vamos trocar uma ideia muito produtiva aí, que eu tenho certeza que vai agregar bastante valor para todo mundo. Tenho 2 anos, Pilates, LPF, Elastic Training, legal. Vários serviços aí. Boa noite, Rita. Boa noite, Odete. Luiz Rodrigues, buenas noches, Xará. Tudo bem aí? Maravilha, gente. Então, em primeiro lugar, né, eu queria dar as boas-vindas a vocês que separaram um tempo, né, para estar aqui investindo em conhecimento, né, em agregar valor aí no negócio de vocês. Então, parabéns. Em primeiro lugar, parabéns, porque a gente sabe como que é a rotina de ser dono de negócio. Muitas vezes a gente dá várias aulas seguidas e ainda tem que se preocupar com várias situações e ainda separar um tempo para vir aqui, sentar olho no olho e aprender um pouco mais. Realmente vocês estão de parabéns aí. Então, vamos aí, bola para frente. Gente, primeira coisa, antes da gente dar o start, aqui eu quero incentivar vocês a pegarem papel e caneta, tá? Pega aí papel e caneta, vamos anotar tudo que vocês puderem anotar, tirar aqui de insights, ideias desse bate-papo aí que a gente vai ter. Pega um papel e uma caneta, separa aí num lugar que você não vai ter distração. A gente quer ter um bate-papo aqui de no máximo 1 hora para falar sobre esse assunto que com certeza é do interesse de todos nós. Eu recebi vários formulários lá, tem gente que tem 20, 40, 60 alunos, tem gente que está abrindo estúdio, então está naquela ansiedade, naquele momento de entusiasmo ali, isso é muito legal. Então, vamos aí adiante. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Nando Garbelotti, né? Eu sou formado em Educação Física lá no ano de 2008. É só para vocês me conhecerem um pouco mais, porque eu vi que bastante gente me conhece há pouco tempo. Tem várias pessoas que já me acompanham aí faz um tempinho a mais, mas a maioria de vocês me conhece há pouco tempo. Então, eu sou Nando Garbelotti, sou formado em Educação Física,
Fiz a minha primeira formação em Pilates lá no ano de 2009 e no ano seguinte eu abri o meu primeiro estúdio. Então, minha história com Pilates é bem doida. Eu falo que o Pilates que me escolheu, porque eu trabalhava com avaliação física. Não sei se alguém aqui já trabalhou com avaliação física, mas é uma área que você acaba tomando bastante bolo, pelo menos era a minha experiência, né? Os alunos ali agendavam e não iam, e de repente eu ficava ali um tempo ocioso, e na frente da minha sala tinha um estúdio de Pilates. Eu recém-formado, não entendia nada de Pilates, mas fiquei interessado, né? E, por coincidência, a minha mãe, né, comentou comigo uma vez, você já levou em consideração o Pilates, né? E era algo que não tinha passado pela minha cabeça. Fiquei curioso com aqueles aparelhos diferentes. Fui lá buscar informações, quis saber mais, fiz uma aula, me apaixonei pelo método, fiz o primeiro curso, dali eu já mergulhei de cabeça, abri meu primeiro estúdio então no ano de 2010, já fazem aí indo para 14 anos de estúdio. Eu tenho 36 anos, então 14 anos de estúdio, passei mais de um terço da minha vida dentro de um estúdio de Pilates, né? Fazendo gestão de estúdio, já abri de cara um estúdio próprio, não fui trabalhar em estúdios, né, de forma terceirizada, então é um terço aí, um pouco mais de um terço da minha vida respirando esse negócio, respirando gestão de estúdio. Em 2011 fiz uma pós-graduação também em Pilates, tive outros estúdios ali entre 2015 e o ano de 2019 e sempre me aprofundando aí no método. Comecei a ministrar cursos de formação também em Pilates para novos instrutores desde o ano de 2015 e desde o início aí da minha jornada como empreendedor desse mercado, como empresário do Pilates, né, eu sempre procurei bastante informações também sobre um assunto que a gente não aprende na faculdade, que é gestão, que é fazer gestão de negócio. Então, cursos, mentorias, workshops e esse interesse em empreendedorismo sempre fez muito parte da minha vida. E atualmente eu sou ali o gestor responsável pela Mobilize Pilates, né, que alguns de vocês já conhecem. Eu vou falar um pouco sobre a Mobilize. Eu sou apaixonado pela história da Mobilize, pela forma como tudo aconteceu. E essa é a Mobilize Pilates atualmente, né? Nós temos aí um espaço legal, tenho uma equipe maravilhosa aí que me acompanha, né, de instrutoras, tem uma pessoa que é responsável comercial. Essas são fotos aí do dia a dia do nosso estúdio, né? Hoje nós atendemos nesse modelo de até 4 alunos por instrutor, nós conseguimos atender ali em até 3 instrutores simultaneamente. Então, essa é a Mobilize Pilates. Atualmente nós temos esse espaço, tem 130 metros quadrados, é uma empresa aí, uma marca registrada, a gente trabalha com gestão de tráfego pago, a gente tem vários aplicativos, a gente usa alguns sistemas que facilitam muito a nossa gestão aí do dia a dia, que é o Pipedrive, o Tecnofit, alguns automatizadores, né? 80% dos nossos planos hoje são ou semestrais ou anuais, né? Pelos formulários ali que eu recebi de vocês, eu vi que é uma questão que mexe com todo mundo, né? Como implantar, de fato, esses planos longos de modo que vale a pena, e vocês vão aprender isso hoje, tá? Nós trabalhamos com contratos profissionais, né? Como eu comentei, a gente tem uma pessoa responsável só pela parte comercial aqui do estúdio, temos metas trimestrais definidas, né? Eu tenho, graças a Deus, o privilégio de poder morar próximo ao trabalho, então, a gente que começa às 6 da manhã, né? Isso é algo bem importante. Então, eu moro aqui a 2 quadras do estúdio. Atualmente, eu fico no operacional 20% do tempo, apenas. Então, eu consegui permanecer ali com agendas nas segundas, terças, quintas e sextas no período da manhã, né? E o restante do tempo eu consigo me dedicar à gestão estratégica, à parte de indicadores, ao acompanhamento do meu negócio de fato, né? E o nosso foco hoje é a melhora contínua. A gente sempre está buscando meios, formas de melhorar aí a nossa performance, tá? E por que que eu mostrei tudo isso, né? Por que que eu mostrei, poxa, como que é hoje, o que que a gente faz, né? Qual o formato, o que que a gente usa tanto? Só um pouquinho
a Glaze ali, gente, ela não está conseguindo ouvir. Se alguém puder dar um suporte ali, tá? Para ela ali, ajudaria. Então, por que eu mostrei tudo isso, né? Para dizer que nem sempre foi assim. Tá? Então, lá no início, quando eu comecei, em 2010, esse era o meu estúdio, né? Então, eu sou obrigado a contar essa história, que é a minha história, que pode ser também a história de vocês. Então, esse foi o meu primeiro estúdio, tenho muito carinho aqui por esse espaço. Era eu, um kit de aparelhos e um sonho, né? Trabalhava ali apenas eu, das 7 da manhã às 9 da noite, né? A gente tinha ali um kit de aparelhos, era num conjunto comercial. Então, hoje a gente está num espaço que é de frente para a rua, né? Então, antes eu trabalhava ali num conjunto comercial, né? No ano de 2010, essa era a minha estrutura, né? Chamada apenas de Estúdio Pilates, né? Não tinha um nome próprio, né? Tinha 40 metros quadrados, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha contratos, né? Eu sofria com reposições de alunos, porque era aquela história, né? Quando, né, a pessoa não pôde vir uma, duas, três vezes, na hora de renovar, ela disse: ah, mas ficou 4, 5 aulas que eu não fiz, eu tenho que fazer ainda. Eu acabava dando... Era um contrato, um plano longo reverso, né? Porque eu atendia a pessoa por mais tempo do que o contrato, entre aspas, aqui, que o contrato dela estava em vigor, né? E eu não tinha contrato. Então, uma coisa que eu aprendi, tome nota disso: quando você não estabelece as regras do jogo, quem estabelece é o cliente. Então, você precisa ter aí um modelo de contrato profissional redigido por profissionais para te amparar aí nessas situações, e você não apenas não lidar, mas ter um fundamento para lidar com situações como essa, que eu falo por experiência própria, sempre vão acontecer. Tá? Então, sempre vai ter esse tipo de cliente, mas quando você tem esse embasamento jurídico, isso te blinda um pouco mais, e você passa a se comportar mais como uma empresa e não como uma eu-presa, né? Então, eu sofria com reposições, eu atendia só plano mensal também. Então, era o único plano que eu tinha, uma, duas, três vezes por semana, mensal, né? E o meu foco, a minha ambição principal era lotar a agenda. Eu queria encher a minha agenda, esse era o meu objetivo principal. E eu queria aí cutucar um pouco vocês, né? O que será que fez a diferença entre esse Nando Garbelotti de 2010 e esse Nando Garbelotti de 2019 para frente aí? O que mudou, né? O que fez a diferença, será, entre essas duas realidades? Alguém aí arrisca dar um palpite? O que fez a diferença entre essas duas realidades, né? Claro, o tempo, né? Passou bastante tempo, afinal são 14 anos aí atrás, quase. Mas eu queria cutucar vocês em relação a isso, para que a gente pudesse ter esse ponto de reflexão. Você já parou para pensar por que muitos estúdios abrem, né? Alguns crescem bastante, mas tantos outros, né, fecham, acabam fechando? Já parou para pensar nisso? Você já tinha visto isso No celular antes de mesmo. abrir estúdio? Basta dar uma olhadinha na OLX, no Facebook, no Mercado Livre, no Google, empresas à venda de Pilates. Cara, tem muito estúdio à venda. Vendo em funcionamento, com tantos alunos, ou em funcionamento, mas nem tanto. Às vezes a pessoa já fechou, mas ainda não entregou a sala, e a pessoa quer se livrar de qualquer jeito do estúdio, né? Você já parou para pensar nisso? Por que tanto estúdio abre? Concorrência aí, a gente sabe que sempre vai ter, né? Quando eu abri meu primeiro estúdio, tinha outros 5 estúdios em volta. No ano passado, eu morava também aqui próximo ao estúdio, mas eu tinha que andar um pouquinho mais. Agora eu estou andando menos, fazendo menos cardio aí, para ir para o meu espaço. Mas no espaço de 800 metros, gente, entre o apartamento que eu morava e o estúdio, o meu estúdio e a Mobilize Pilates, tinham 12 estúdios. 12.
no raio ali de 800 metros. 12 que eu via, né? Sem contar os que ainda tem ali dentro de conjuntos comerciais, né? Salas comerciais, consultórios. Então, muitos estúdios abrem, né? Não é difícil, se você parar para pensar, abrir um estúdio de Pilates. E eu, para trazer essa aula para a gente compartilhar aí informações baseadas em dados reais, cheguei a esse gráfico aqui do Filipe Germano, da Jornada do Gestor. Ele traz algumas situações ali bem comuns dos empreendedores de forma geral, de micro e pequenas empresas, né? Ele traz ali a informação que grande parte das empresas fecham antes da virada do esclarecimento. Quando você vai abrir um negócio, você tem aquele pico de otimismo. Não, vou abrir, vou acontecer, vou fazer, vou ganhar dinheiro com esse negócio. Gente, a empresa foi feita para dar lucro, né? E foi com essa ambição também, né? Claro, a gente vai cumprir ali nosso propósito social, né? Exercer a nossa profissão com excelência, mas também ter um retorno justo, um retorno aí que nos é devido para isso. Então, você tem aquele pico de otimismo, vai ser assim, assim, assado, e de repente você vai, chega, começa a atender, começa a rotina, começa o dia a dia, e daí você tem um impacto com a realidade, né? Porque na faculdade ensinam a gente sobre músculos, articulações, sobre alavanca, sobre anatomia, sobre todos os assuntos técnicos, mas não nos preparam para esse tipo de assunto que faz parte da vida de quem desejou, de quem deseja empreender. Então, tem aquele baque com a realidade, e esse período, né, que ele chama aqui de virada do esclarecimento, ele leva em média 1 a 5 anos. Eu te falo, quanto antes acontecer, melhor, porque antes você se prepara. Entre 1 e 5 anos é justamente o tempo que a maioria das empresas fecha. Então, 80% das empresas fecham antes do primeiro ano, né? Dessas, 60% não chega a completar 5 anos de idade. Então, a mortalidade empresarial no Brasil, pelo menos de acordo com os dados que a gente tem, né, ela é super alta. Porque não existe uma educação empresarial, uma educação focada em gestão, uma educação lá na base que nos leva a ter esse amparo intelectual voltado para o empreendedorismo. E outra informação importantíssima aqui são os dados do Sebrae. Quais são os erros mais comuns que levam as empresas à falência, a entrar nessa estatística, né? Primeiro, falta de planejamento, deficiências na gestão, demora / mau atendimento, tinham menos iniciativa em aperfeiçoar o negócio, então a gente investe bastante tempo aperfeiçoando a si mesmo, e isso é importantíssimo, é fundamental, precisa se atualizar. Se você vai trabalhar com Pilates, com funcional, seja com o que for, você seja o melhor naquilo que você faz, né? E, por fim aqui, errar na precificação. São alguns pontos, né, que o Sebrae traz como principais, né, causas de falência aí das empresas. Inclusive, no formulário que a gente recebeu, bastante gente falou, eu queria aprender ali a definir os preços de forma correta, embasada, né, fazer a precificação profissional do meu negócio, né? Então, o que acontece? Depois daquela virada do esclarecimento, né, você tinha aquela expectativa de ver o sonho de empreender, agora eu sou empresário, empresária, né? Mas a realidade é outra. Você se vê, pelo menos era a maneira como eu me vi por um bom tempo. Eu me vi ali empregado da própria empresa. Na verdade, eu tinha eu não me via ali como um gestor, mas eu tinha um espaço alugado onde eu realizava os meus atendimentos profissionais. Era basicamente esse o formato que começou a me incomodar. Então, eu era empregado da própria empresa, porque eu era consumido pelos afazeres diários, pelas multitarefas que a gente sabe que tem, que são importantes, né? Eu não conseguia pensar de forma estratégica, então eu não tinha tempo para empreender, né? Eu ficava ali, às vezes, 7, 8, 10, 12 horas, né, trabalhando. Quem aí atende o dia inteiro, gente? Aposto que tem bastante gente aqui que trabalha manhã, tarde e noite. Sim ou não? Por isso até que a gente trouxe
esse horário aqui para fazer essa reunião, sim, um sim bem expressivo, né? A gente trouxe esse horário, porque é justamente a hora que a gente para um pouco. A gente começa, e a nossa profissão, a nossa área, o nosso mercado, o horário nobre é antes de começar o horário comercial e depois que o horário comercial termina. Só que no horário comercial você vai fazer o quê? Vai continuar trabalhando. Então, é uma jornada intensa, de bastante trabalho, e você vai ter que, né, como eu fazia, né, a gente se preocupa ali com a limpeza do espaço, a organização do espaço, né, manutenções que vira e mexe acontecem, né, a gente se preocupa ali com os fechamentos, com responder cliente, com agendamentos, né, com reposição, com tantas coisas, com contador, com banco, com uma série de coisas e ainda precisa atender, né? Que é o principal, que é o que faz a coisa toda acontecer. Então, o que era uma expectativa ali de ganho, de crescimento, né, de sucesso, se tornou ali, na realidade, um motivo de cansaço, né? O que leva a gente nesse efeito dominó, que eu chamo, que quando você está muito cansado, é inevitável. Como que você mantém a tua motivação alta? É praticamente impossível. Então, pode levar até um tempo. Às vezes a gente consegue aguentar por mais tempo, né, essa jornada pesada, mas esse cansaço vai levar à frustração, porque, poxa, eu estou trabalhando tanto, mas eu tenho ali a sensação de que eu não saio mais do lugar, que é isso. Então, era essa realmente a vida, era isso, ser um empreendedor. A gente começa a entrar nessa frustração e, consequentemente, sem poder olhar o negócio de cima, ter uma visão estratégica, identificar oportunidades, fraquezas, melhorar alguns pontos de correção, a gente vai estagnar, né? Estagnou, você vai ter aquela sensação de, poxa, eu estou remando, mas parece que eu não saio do lugar. E com tudo isso, os teus atendimentos, naturalmente, o teu atendimento das 7 horas é o mesmo das 9 da noite? Não, gente, não tem como a gente se manter com o mesmo nível de energia durante 12 horas seguidas, né? O que acontece? O resultado disso, a consequência disso é, poxa, você não consegue mais dar a mesma atenção para os seus alunos, né? Por mais que você queira, você é muito bom no que faz, mas todo mundo aqui é humano, a gente tem ali um limite de produtividade. Os clientes começam a pausar, a faltar, perder a motivação também, a sair, da mesma forma que sai 2, 3, entra 2, 3, então a gente fica ali com aquela peneira meio aberta, né, chegando naquela sensação de remar e não sair do lugar, com esse sentimento de estagnação, que nos faz muitas vezes pensar, né, será que foi uma boa ter aberto um estúdio mesmo? Será que era isso? Mas agora você já está lá com o estúdio na mão, a coisa acontecendo, né? E não dá mais para desistir, gente. Não dá para desistir, não. É hora de desistir, mas muito pelo contrário, né? Aprender maneiras de alavancar, de melhorar os nossos processos para tornar eficiente a nossa rotina aí como gestor, como gestora de um estúdio. Então, eu gosto muito dessa frase, que aprender não é mais importante, mas sim vital. Para você se manter vivo no mercado, a gente precisa desse aprendizado contínuo, precisa sempre estar buscando boas referências aí. Então, um pouquinho mais da minha história de forma mais dissecada. Aí, então, não pulei de 2010 ali para a realidade que eu mostrei hoje, mas foi árduo, foi no pouco a pouco, a gente foi aprendendo, né? Então, em 2012, eu abri um estúdio um pouquinho maior, né? Na verdade, eu mudei esse estúdio, liberou a sala do lado, né? Que já era um pouquinho maior, eu consegui colocar mais 2 ou 3 equipamentos, e daí eu precisei aprender sobre contratação, né? Porque eu ia conseguir finalmente ter alguma pessoa para me ajudar. Em 2015 e 2017 eu abri outros 2 estúdios. Então daí eu aprendi sobre, poxa, ter vários locais com pessoas diferentes, aquilo era uma loucura, né? Chegou 2019 eu pensei, não, eu vou me focar em um lugar só. A gente encontrou esse ponto, fiz as mudanças que precisavam ser feitas, então a gente estabeleceu esse
novo espaço como a Mobilize Pilates, e foi em dezembro de 2019. Quem lembra o que aconteceu em 2020? Pandemia. Janeiro de 2020 foi uma maravilha, foi top demais. Fevereiro já começou a ficar estranho, março, pandemia, lockdown quase o ano inteiro. Não consegui trabalhar no espaço novo que eu tinha acabado de abrir. Aí foi uma loucura. Eu considero que o nosso estúdio começou de fato em 2021 ali. Por quê? Chegou 2021, eu tinha 6 alunos, alguns que ficaram ali naquele modelo de atendimento online, e eu pensei comigo mesmo, não, eu estou só com esse espaço aqui, então eu vou conseguir me dedicar totalmente. Eu vou aplicar tudo que eu sei, tudo que eu já estudei, já fiz, já tentei, e deu certo. Eu vou aplicar agora da melhor maneira possível a partir agora desse ano, em 2021. Eu e minha esposa, a gente passou junto e foi algo que a gente firmou ali no começo de 2021 com 6 alunos. Tá? Então, cada uma dessas etapas exigiram de mim novas habilidades, novos conhecimentos. Então, o que eu vou falar aqui com vocês hoje é feito à prática, mão na massa, coisa que funcionou na prática real. Não é teoria, gente, não é apenas aí teoria ou história, mas assim conhecimento que a gente adquiriu com a mão na massa. Tá? Então, a melhor maneira para alcançar o resultado é aprender com quem já chegou lá, essa frase aí do Flávio Augusto, que eu admiro demais. Né? Então, pensando em gestão de estúdio, o Marcos Lemones ele traz aí uma visão muito clara, né, que qualquer empresa de sucesso ela tem um tripé de pessoas, processos e produtos. Né? E a gente chama também, são as 3 colunas do estúdio de alta performance. Pessoas, processos e produtos. Se essas 3 coisas estão alinhadas, é sucesso. Né? Hoje a gente vai falar essencialmente sobre processos. Tá? Os processos de alta performance, processos que são fundamentais aí em um estúdio. E desses vários processos, a gente selecionou 3, aqui baseado no que vocês pediram ali para a gente no formulário também, né? 3 processos fundamentais que vão ajudar a já colocar a casa em ordem e te trazer um resultado já a partir de amanhã. Tem bastante coisa aplicável já para o dia seguinte aí, gente. Então, aproveitem. Tá? Precificação estratégica, marketing e jornada do cliente. Tá? São os 3 processos que a gente vai se aprofundar, entrar de cabeça aí hoje. E, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre precificação, que, segundo o Sebrae, é um dos maiores desafios do empreendedorismo. Tá? Então, isso não é privilégio nosso. Qualquer pessoa que tem uma empresa, seja uma loja de 1,99, uma mega loja num shopping, seja uma franquia, um dos maiores desafios, segundo o próprio Sebrae, do empreendedorismo é a precificação. Quem aí tem dúvida? Alguém aí tem dúvidas sobre se está cobrando, né, o preço correto? Não, tenho certeza, meu preço está alinhado, é isso aí mesmo. Eu considerei todos os indicadores, todos os dados, né? Então, alguém aí tem dúvida sobre isso? A gente recebeu vários questionamentos aí no nosso formulário sobre precificação. Tá? Eu fui pesquisar já de 2016, 2015, 2016, eu comecei a ficar encucado demais com isso. Será que eu estou cobrando do jeito certo? E eu entrei nessa coisa de querer descobrir, querer saber, e eu vi que o Sebrae tem um e-book de mais de 150 páginas falando só sobre precificação. Então, não é algo tão sucinto, tão leviano assim. Lá no primeiro curso de Pilates que eu fiz, tinha uma parte que eles falavam sobre gestão de estúdio,
E a precificação, a forma de precificação era o seguinte: liga para os concorrentes que estão próximos aí do teu estabelecimento, né? Vê quanto que eles estão cobrando, coloca um pouquinho a mais, um pouquinho abaixo, e é isso aí. Essa era a fórmula de precificação ali que eu aprendi no começo. Então, eu segui isso, só que eu vi que tinha alguma coisa errada. Como que pode, né? A minha realidade não é a realidade do outro, né? Então, como que eu posso usar apenas, né, o outro como referência? Então, eu comecei a estudar sobre esse assunto, cara, e bugou minha cabeça, cara, porque tem tantas formas de achar o preço correto. Tem precificação baseada em custo, baseada em demanda, baseada em markup. Daí, dentro do markup, tem markup divisor, markup multiplicador, markup derivado. Fiquei quase doido com o tanto de fórmula que eu encontrei, maneiras de fazer, e, enfim. O importante é saber que a precificação é apenas um indicador, ela é um leme que, se você erra nisso, né, você provavelmente está errando em todo o restante, né? Como que você vai conseguir estabelecer um plano longo se o teu preço do mensal já está errado? Então, eu comecei a pensar dessa forma na hora que eu fui fazer migração para plano semestral e anual. Então, é, eu consegui trazer aqui para vocês 2 erros fatais da precificação. Antes de chegar aqui, eu cheguei a fazer um curso só sobre precificação. Ô, Luiz, Xará, foi minha primeira compra da Hotmart. Curso de formação em precificação. E se errar nisso, né, eu vejo muita gente falando assim, Nando, eu cobro 100% de lucro. Mas o que é 100% de lucro? E aí ele pensa no seguinte forma, fala, lógico que no segmento aqui do Pilates a gente tem um serviço, mas se a gente olhar para produto, a pessoa pensa assim, eu comprei por 50, então estou vendendo por 100. Então estou tendo 100% de lucro, mas ela não contou a luz, a internet e todos os custos que tem dentro da empresa. E no final das contas, ela está tendo prejuízo. Exatamente. Aí que está o X da questão. Entra bem dentro disso o primeiro erro fatal aí da precificação, gente. É se basear apenas na concorrência. Não façam isso. Tenham como referência. Sim, é um indicador. Precisa levar em consideração. Mas de modo algum... Deixa eu ver um negócio aqui. Oi? Então, de modo algum, se baseie apenas na concorrência, gente. Por quê? A estrutura do concorrente não é a tua estrutura, né? Nós temos aí pelo menos 6 dados para considerar na hora de definir o preço corretamente. Definir seu preço na hora de precificar aí as suas mensalidades no teu estúdio de Pilates. Então, temos pelo menos esses 6 pontos. Eu trouxe aqui de uma forma resumida, simplificada, para a gente conseguir colocar em prática. Eu poder trazer também uma simulação do que seria uma estrutura de preço baseada nesses 6 dados. Então, primeiro você tem que ter na mão todos os seus custos fixos. Então, o que é isso? Aluguel, água, luz, internet, né, tudo aquilo que vem todos os meses. São os condomínio, taxas, né, taxa de incêndio, alarme monitorado, tudo que faz o teu negócio simplesmente ficar aberto. Você tem que ter em mãos esses dados. Tem que ter em mãos também os custos operacionais, que são as comissões, as taxas. Então, no mundo do Pilates, trabalha-se muito com comissionamento em percentual. Então, você quem trabalha com vários instrutores, né, às vezes você paga ali 30%, 35%, 40% para o teu... Bem, no Criança Esperança. 40% para o teu colaborador. E daí você vai colocar isso nos custos operacionais, além das taxas de maquininha, de imposto, enfim, todos os custos percentuais que envolvem a tua operação, que viabilizam aí que o teu negócio aconteça. Capacidade máxima, tá? Capacidade máxima. Quem tem aí na ponta da língua, o meu estúdio ele é feito para atender até X alunos. Eu queria muito saber isso já no começo, né? Para eu conseguir ter uma métrica e saber até onde eu poderia chegar com aquele espaço ali e entender se esse espaço estava dentro daquilo que eu ambicionava. Então, como que a gente calcula a capacidade máxima aí, gente? Vai multiplicar
os horários trabalhados, por exemplo, das 7 da manhã até as 9 da noite. Multiplica aí quantos horários disponíveis você oferece por dia. Multiplica por dias da semana, tá? Multiplica por vagas por horário. E você pega tudo isso e divide por 2,3. Ok? Por que 2,3? Porque a maioria dos alunos faz 2 vezes por semana. A nossa realidade, de vários outros estudos que a gente já conversou, é assim que funciona. A maioria absoluta faz 2 vezes por semana, mas tem sim aqueles que optam em fazer 3 vezes. Procede, gente? Dá um joinha aí. Aí no estúdio de vocês também é assim? Maioria, legal. Show. Maioria 2 vezes por semana. Então, a gente divide por 2,3, por quê? Para considerar predominantemente 2 vezes por semana, mas não excluir aqueles que optam em fazer 3 vezes. Partindo disso, você vai saber qual que é a tua capacidade máxima. Tá? Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, para você ter aí uma precificação estratégica, tá, alinhada com a tua realidade. É o custo por unidade. Saber quanto cada vaga do seu espaço custa para estar aberto. Só assim você vai ter uma noção lá no final do teu preço de quantos por cento da tua mensalidade é lucro e despesa. Já parou para pensar nisso? O aluno foi lá e fechou plano mensal de 2 vezes por semana. Beleza, opa, 270, 280, 300 reais a mais na conta. Só que não. Um bom percentual disso é despesa. Então, precisa saber esse custo por unidade. Então, como que você faz esse cálculo? É você dividir o teu custo fixo por horas trabalhadas, vezes vagas por horário, vezes 20. Ok? Então, essa é a fórmula para você saber quanto custa por unidade, quanto custa cada hora do teu espaço, cada vaga do teu estúdio. Tá? Então, em quinto lugar, e só aí você vai buscar saber as práticas locais, que é através de uma pesquisa de mercado, tá? Faz como? Liga, manda um WhatsApp, fulano, tá? Queria saber quanto você está cobrando, quanto que é, 1, 2, 3 vezes por semana, quais planos você oferece, para ter essa referência, porque você também, além de ser viável, você precisa ser competitivo, tá? Então, são 2 pontos importantes aí na precificação estratégica. E definir o teu ponto de equilíbrio, que é quanto da tua capacidade máxima, que a gente já encontrou, vai ser comprometida ao realizar as práticas locais ali e ficar no 0 a 0. Então, o ideal é que, no máximo, estourando, seja ali 20%. Então, 20% da tua taxa de ocupação vai ser para ficar no 0 a 0. Então, no máximo, tá? Se for 5%, perfeito, mas daí a mensalidade vai ter que ser bem alta. Entende essa relação, gente? Então, tamo junto aí? Beleza? Joia. Então, sabendo o ponto de equilíbrio, é muito importante, porque você vê que as práticas locais ali são muito baixas, você vai ter que vir com um grande diferencial para poder se destacar. Né? Ou se você não tem ou não encontrou nenhum diferencial estratégico, simplesmente vai lá, naquele modelo. O kit de aparelhos é um sonho, gente, grandes chances aí de você comprometer um percentual desnecessário da tua capacidade máxima só para ficar no 0 a 0. Então, vamos trazer aqui um exemplo de como seria uma sugestão seguindo essa forma. Então, num estúdio que tem um custo fixo de 3 mil, vamos arredondar para ficar mais fácil o cálculo, custo operacional de 45%, capacidade máxima de 80 alunos, com um custo de unidade de 4,16, tá? Por vaga, por aluno. A gente fez ali a pesquisa de mercado, viu que as práticas locais do ticket médio, né, de 2 vezes por semana, gira em torno de 250, né? A gente chega com esses dados no seguinte resultado, né? O custo fixo mais o operacional, 4,350. Nesse caso, a capacidade máxima, pensando naquele 20%, seria de 16 alunos. Então, o que eu vou fazer? Aqui que está o pulo do gato. Eu vou dividir o meu custo fixo e operacional por 16, porque é onde eu tenho que chegar ali no meu ponto de equilíbrio. Ok?
cheguei ali no meu ponto de equilíbrio, então no valor de 271,87. Vai lá, 272. Tá? Então, essa seria a mensalidade ideal, pensando ali no plano de 2 vezes por semana, ticket médio. Né? Ticket médio é a média de todas as tuas mensalidades. Ok? Girando em torno disso para você ter ali uma precificação estratégica pensada de acordo com a tua realidade. Nesse caso aqui, 57,3% seriam despesas e 116,32% seria lucro. Certo? E vamos, cá entre nós, custos operacionais, uma coisa muito importante para a gente já aqui dar uma pincelada na questão de gestão financeira. Esse 45% está considerando a comissão do instrutor. Quando você abre um estúdio sozinho, você precisa entender que você não é mais um, você é dois, você é duas pessoas. Você é o PJ e o PF. Tá? E esses dois têm que estar muito andando de mão dadas. Okay? Porque se você pega e vai lá, atende o dia inteiro, né? E daí você paga as suas despesas e o que sobrou você embolsa, você está roubando da tua empresa. Ok? Então, a gente precisa ter em mente isso, que esses custos operacionais entram o teu salário ali de instrutor. Qual que é a recomendação? Né? Putz, mas eu fazia assim, eu fiz isso por um bom tempo no começo. Então, chegava ali no final do mês, fazia o meu fechamento simplificado, e daí fica muito mais fácil de fazer o fechamento. Eu pagava as despesas, opa, esse mês eu faturei tanto, mas só que daí, pô, como que você faz para aplicar ali na prática a melhora contínua? Não faz, não tem como. Como você vai reinvestir no teu negócio? Planejar ali uma troca de equipamentos, planejar uma expansão. Não acontece. Tá? Então, o Luiz ou o Paulo ali, dá uma atenção ali no chat. Depois vai ser possível rever, né? A reunião ali, a gente estava dando uma olhada aqui. Então, é importantíssimo a gente ter essa mentalidade de que quando você abre um estúdio sozinho, né, você se torna aí duas pessoas. Tá? O PF, que é a pessoa física, prestadora de serviço, para a tua PJ, para a tua própria empresa. Tenha isso em mente desde o começo, que vai te ajudar a crescer muito mais rápido. Tá? Então, a gente vê que, muitas vezes, tão importante quanto lotar a agenda, é aprender a cobrar mais. O preço é bem diferente de valor. Preço é quanto de fato você cobra, que é o que a gente falou até agora. Valor é a percepção que o cliente tem sobre quanto vale o teu trabalho, o teu serviço. Tá? E o que faz eu aumentar o meu valor percebido? Como que eu faço para cobrar mais, para ser mais valorizado? Então, gente, se tornando referência e sabendo mostrar isso. Né? Existe a maldição do conhecimento, que é quando a gente sabe algo, você supõe que a outra pessoa também saiba. Então, explica para a pessoa tudo, detalhadamente. As pessoas que buscam Pilates, elas querem uma atenção especial. Então, explora isso. Não tem ali, né, não entra no piloto automático. Procura se tornar referência através de um atendimento de excelência. Invista na experiência do cliente em toda a jornada, de ponta a ponta. Né? Tenha um espaço que vende, separa ali, usa nos teus fechamentos, separa um valor para reinvestir no teu espaço, né? Para reformular ele, para tornar ele agradável, aconchegante, né? Um espaço que vende. As pessoas associam muito aquilo que é bonito ao bom. Tá? Então, tenha também um atendimento, um modelo de atendimento desde o começo, quando a pessoa pergunta, quanto que está para fazer Pilates? Como que funciona? Queria saber mais sobre o seu estúdio de Pilates. Desde ali, tem um atendimento que vende, focado em vendas. Né? Então, tem aqui algumas pesquisas que mostram que 7 em cada 10 pessoas acreditam que o preço é um bom indicador de qualidade. Olha aí que motivação para a gente estar alavancando os nossos planos, né? E 80% das pessoas acreditam que a experiência é tão importante quanto
os produtos e serviços ofertados pelas empresas. Então, invista nisso, na experiência, né, em ter um momento ali único com a pessoa que está ali diante de você, seja numa aula experimental ou seja num aluno ali de plano anual. Invista na experiência, naquele cantinho do café, né, num papo legal, no algo a mais, no esforço extra. Isso faz bastante diferença aí na hora de você se posicionar como realmente referência no teu espaço aí, na tua área de trabalho com o seu estúdio. E o segundo erro fatal na precificação, queria muito chegar nessa parte, que é trabalhar com planos mensal e trimestral apenas, né? Quem aqui trabalha só com plano mensal? Estou olhando o chat aqui, gente. O plano mensal, só mensal, Raquel, ok. Já vamos ajustar isso aqui. Juliane Cumim, só mensal. Mensal e semestre, ok. Edivaldo, mensal. Trimestre. Mensal, trimestral e semestral, boa. Só mensal, também mensal e trimestral. Tá. Show, gente. Então, foi bem relevante, bem importante eu trazer essa parte aqui para vocês, porque é o seguinte, né? Eu quero chamar essa atenção aí de vocês, né, com essa pergunta ali. O que a Netflix, Spotify, HBO, serviços de internet têm em comum com o teu estúdio de Pilates? Vocês sabem? Está dentro de precificação aí, está dentro dessa coisa de plano, já fica a dica. Boa, Angélica. Muito bom. Alguém sabe? Alguém quer dar uma dica? Valendo aí o meu e-book de precificação. Para quem dá um palpite e acertar essa. Muito bom, Wanda. Top demais. Ah, mas mensal 80% dos alunos? Já vamos falar sobre isso. Já vai ver. Ninguém quer arriscar, gente. O que a Netflix, Spotify tem em comum com o teu estúdio de Pilates? É a recorrência. Assinaturas. Boa, André. Matou a charada aí, ó, gente. Me lembra depois aí, Paulo e Luiz, de mandar ali para André ali o e-book de precificação. Gente, recorrência. Recorrência. A gente tem na mão, no DNA do nosso negócio, aquilo que as maiores empresas do mundo buscam, que é recorrência. Todo mundo quer recorrência. Todo mundo quer. Tem carro por assinatura hoje em dia. Tem tudo. Por quê? Recorrência, né? Pagamentos recorrentes, né? As pessoas, as empresas multinacionais buscam, estudam dia e noite formas de aplicar recorrência nos seus produtos e serviços, e é algo que a gente tem já no DNA, no formato do nosso negócio. Então, por que cargas d'água que a cada mês a gente vai lá dar um pé na bunda do nosso cliente? Por que a cada 3 meses a gente vai ter que ali mandar nosso cliente embora, praticamente, entre aspas, né? Se a gente se a gente já tem essa possibilidade da recorrência. Então, a ideia é trabalhar com planos mensal, trimestral, semestral e anual, né? Mas tem uma questão fundamental aqui, que vai ser de muito bom proveito para todo mundo. Então, como que eu implanto? A questão geralmente é essa, né? Ok, mas como que eu implanto, de fato, os planos longos, né? Primeiro, fazendo os cálculos corretos, a gente já teve ali uma referência do que seriam, né? Uma precificação mais estratégicas. 2, que vai ali para quem falou ali no chat, no chat. Aqui, ó. Para Wanda, né? Tornando os planos longos super atrativos. E 3, realizando uma transição eficiente. Eu vou dar um mapa aqui para vocês agora, gente. É algo que a gente já aplicou, que a gente aplica, né? Que funciona para que você não fique mais sofrendo todo mês buscando renovar os alunos ou fazendo aqueles planos longos reversos, igual a gente falou lá no comecinho. Então, a gente vai trazer aqui para vocês o mapa de como realizar uma transição eficiente.
tá? Então, em primeiro lugar, para os novos alunos, você vai preparar aí uma apresentação incrível, né, mostrando o teu espaço, você, todas as tuas qualificações e tal, né? Beleza, a pessoa vai ver essa apresentação, muita gente fala, não fale o preço na primeira conversa. Gente, isso não funciona, desculpa, mas não... a pessoa tem que ver o valor, você pode sim mostrar o valor também através de uma boa apresentação, okay? De um atendimento padronizado, assim você também consegue mostrar o valor. A pessoa vai ver o teu valor lá na rede social, muito antes de fazer contato com você, tá? Então, segundo ponto, alavanque o plano mensal para que ele não seja vantajoso. Então, não adianta, às vezes, a gente ter ali um plano mensal, 315, plano trimestral, 305, semestral, 295, anual, 290. Não é vantajoso, né? O custo-benefício não vale muito a pena. Então, é mais vantagem para nós, como gestores, alavancar o plano mensal para que ele não seja vantajoso, tá? Para que o cliente olhe e fale, não, realmente está caro. Assim, você também já aumenta o teu valor percebido para o teu cliente potencial. E em terceiro lugar, e aqui que está a virada de chave, você não vai mudar os seus preços, né? Você vai apenas ajustar eles de lugar. Então, se você trabalha com plano mensal e trimestral, no teu próximo reajuste, não é para fazer isso já amanhã do nada, tá, gente? Né? Então, se você trabalha ali com plano mensal e trimestral apenas, né, você vai ter um momento de reajuste anual, tudo sobe, tudo reajusta. Nesse momento, você vai implantar o seu semestral e anual. Como? Você vai jogar esses dois planos que já existiam, mensal e trimestral, por exemplo, você vai jogar para semestral e anual. Ok? Daí o anual, o mensal, você vai jogar lá para cima, 30%, 40% acima, tá? E o trimestre é um intermediário mais para o mensal do que para o anual. Assim, a gente faz uma transição, não pega ninguém de surpresa, a pessoa pode continuar pagando o mesmo valor, desde que seja num plano longo. Ok? Então, a gente fez isso com muito sucesso. Inclusive, a gente lançou uma promoção antes, promoção Fuja do Reajuste. Então, a gente já converteu várias pessoas antes de reajustar ali para planos longos. Então, aqui a gente usa essa referência. Então, o nosso plano mensal é 2 vezes por semana, 385. No trimestre, 305, já acaba valendo a pena. No semestral, 285 e no anual, 265. E o nosso ticket médio-alvo é 250. Mesmo que seja no anual, está acima do nosso ticket. Tá? Isso que a gente faz. E qual que é a outra vantagem? Que no semestral e anual, que é onde a gente tem o foco maior, a gente isenta de matrícula. A gente cobra a taxa de matrícula também no mensal e no trimestral. Então, a diferença é expressiva, é vantajosa. A pessoa vê ali uma vantagem real. Você pode ainda utilizar como referência, né? No plano anual, a pessoa vai ter ali quanto de desconto? Mais de R$ 1.000 no final do plano de desconto em relação ao mensal. Então, 1.000 e tanto off. Essa é uma forma de tornar os planos longos super atrativos. Tá? E é uma forma também muito eficaz de fazer a transição aí no seu espaço, que você já vai poder aplicar isso na tua próxima ação de reajuste. Tá? Então, resumindo aqui, essa parte de precificação estratégica é aquela que te permite viabilidade, previsibilidade e seja atrativa para o seu cliente. E aqui, com uma precificação ali adequada, com os planos longos já bem estabelecidos, você está pronta para crescer. Né? Então, o que você precisa? Trazer gente aí para a tua base, né? Formar a tua base, e isso passa pelo marketing, que é a nossa, né, o nosso segundo processo-chave que a gente vai conversar hoje. A gente tem aqui uma alavanca bônus já, para vocês terem resultados rápidos, tá? Então, algo que a gente trouxe aqui porque a gente põe isso em prática e vê o resultado, que é utilizar os agregadores de fitness, tá? Então, os aplicativos aí que conectam pessoas a empresas. Então, não sei se vocês utilizam, né? Aí no estúdio de vocês, né? O Gympass, TotalPass, a Caking, são alguns aplicativos e vão existir cada vez mais
alternativas como essa para potencializar aí o giro de clientes, né, no seu espaço. Aqui a gente trabalha bastante com o Gympass, estamos começando a trabalhar também com o TotalPass e com a Caken, tá? Funciona bastante aqui, mas é preciso saber trabalhar com esses agregadores de fitness que vieram para ficar, gente. Não tem como voltar atrás, isso é a realidade e também não é nem o futuro mais, já é a realidade. Aplicativos como esse, cada vez vão haver mais pessoas procurando o teu espaço através dos aplicativos, tá? Então, esse é o nosso resultado aqui em relação ao Gympass, tá? De janeiro, fevereiro, março, a gente teve um pico legal. Então, olha só o potencial que a gente tem de faturamento extra, tá? Extra, além alunos ativos. Tá? Isso é faturamento extra no teu espaço através dos agregadores de fitness. Tá? Então, tem alguns detalhes importantes que a gente precisa saber para trabalhar pelo menos com o Gympass, que é sobre a escada de comissionamento. Eles muitas vezes te oferecem ali uma parceria com escada de comissionamento. Não vale a pena, você pode sim optar diretamente por realizar uma parceria sem essa escada. Então, você já começa recebendo aí o teto do valor de cada check-in e é um giro que você tem de clientes ou até clientes em potencial. Aqui é bem comum, o aluno que vem do Gympass indica para quem, para o marido, para colega, para outra pessoa que nem tem o Gympass acaba se tornando aluno. Então, respinga dos dois lados, né, de forma muito positiva. Então, esse era um bônus aí, um brinde, né? A gente quer falar mesmo sobre tráfego orgânico e pago, né? Em primeiro lugar, falando em marketing, prepare o terreno, gente. Então, tem ali um Google Meu Negócio, vai lá agora. Se você não tem ainda, terminando a aula aqui, primeira coisa que você vai fazer é criar ali o teu Google Meu Negócio, deixar ele atualizado, completo, com fotos atrativas. Pega as melhores fotos que você tem do teu espaço. Se não tem foto boa, vai lá amanhã já e tira, deixa assim o teu Google Meu Negócio bem completo, com todas as informações preenchidas e boas avaliações. Pede para o amigo, para a mãe, para o tio, para a avó, pede para as pessoas fazerem avaliações aí, positivas no teu espaço e também para os teus clientes, né? É muito importante para o Google, né, ter uma empresa ali bem avaliada. E, claro, para o teu negócio também. Então, tem ali um papel impresso, um QR Code para avaliação. Incentive os teus clientes a fazerem a avaliação. Isso é muito intencional, gente. Então, vai de você. A pessoa ali mostra resultado para a pessoa, elogia, poxa, como você melhorou aí nos últimos tempos e tal. Faz uma avaliação, ajuda bastante a gente e tal. Não é feio pedir e vai te ajudar muito, acredite, principalmente no longo prazo. Fechou? Fez o Google Meu Negócio redondinho, deixou tudo certo? Vai para o Instagram, deixa ele também profissional, com um layout bacana, atrativo, bem preenchido ali com postagens frequentes, de forma que valorize o teu espaço. Tem aí também, num segundo momento, uma linha editorial para postagem frequente, para que você consiga manter uma frequência nas postagens. Eu sei que é difícil isso dentro da nossa realidade, né? Fica muitas vezes quase impossível você elaborar um conteúdo de valor todos os dias, mas é muito importante buscar ter pelo menos uma frequência ali semanal de postagem e, se necessário, para te ajudar, né, para tornar a tua vida mais fácil, modela alguém que já faz isso bem feito. Pega um estúdio de referência, não precisa ser nem na tua cidade, e modela, faz algo semelhante, vai postando assuntos semelhantes. Por quê? Você vai ter ideias já pré-estabelecidas, né? Vai economizar teu tempo, você não vai precisar parar para pensar tanto sobre, né, que tipo de conteúdo postar e ainda vai fazer muito bem para o teu negócio. Inclusive, eu vou falar do Evandro aqui, Luiz. Essa coisa de modelar, a gente está aí com o nosso gestor de tráfego, parceiro aí, o Evandro. Quando a gente fez a primeira reunião, ele que já trabalhava também com outros estúdios de Pilates, fazendo toda essa parte do tráfego pago, né? Ele comentou comigo, você é da Mobilize Pilates? Entendi, a gente modelava vocês aqui antes de começar. Eu achei super legal isso.
Então, façam isso também, gente. Pega algum exemplo, pega algum estude o perfil que você ache bacana, interessante, que tem ali um bom engajamento e modela e aplica mesmo. Tá? E no segundo momento, depois que você preparou o terreno, você vai formar a sua base. Esse é o ponto mais importante aqui, gente. Então, comece a investir, precisa. Cada vez mais o algoritmo está entregando menos os nossos conteúdos. Então, vai ser cada vez mais necessário colocar, ainda que pouco, dinheiro em tráfego, seja no Google Ads ou no Face e Instagram. Então, invista ali, separa um pouco do teu caixa para marketing, tá? Para que você tenha uma constante formação da base, gente. Não subestime o poder de ter uma boa base. E eu sei que você já tem uma base ótima para começar alguns trabalhos estratégicos que a gente vai falar agora. Tá? Então, você vai fazer o que com essa base que você formou? Base de clientes em potencial. Tá? Por que eu falei que você já tem a tua base? Então, você vai pegar todas as pessoas que já te procuraram aí nesse ano. Você tem esses dados de forma fácil? Né? Não. Vai precisar, muitas vezes, separar um tempo para isso, etiquetar ali no WhatsApp Business, né? Pega todas essas pessoas, né? Etiqueta ali como base, tá? E você vai começar a trabalhar com essas pessoas. Né? Não deixa a pessoa, simplesmente passa informação e deixa ela lá quieta, esperando. As pessoas precisam, muitas vezes, de um incentivo para praticar uma atividade física ou começar o Pilates aí no teu estabelecimento. Então, né, forma a tua base, pega, seleciona todas as pessoas que já fizeram contato procurando seus serviços dentro desse ano e você vai, na próxima segunda-feira, mandar uma mensagem convidando para uma aula experimental. Não sei se vocês trabalham com aula experimental, a gente aqui trabalha. Você vai mandar uma mensagem bem assim: olá, fulano, tudo bem? Nós estamos ainda com alguns horários disponíveis para agendamento de uma vivência prática, de uma aula experimental, de uma experiência em Pilates, como queiram chamar, né? Basta me fala aqui seus melhores dias e horários que eu agendo para você. Né? Abre o diálogo, tá? Faça isso, né, já na próxima segunda-feira com a base que você tem. Tá? Outra coisa importante para fazer com a base que você tem, que você vai formar ainda, divulgue promoções pontuais de alta conversão, como o dia do cliente. Aquela coisa, alta conversão e escassez, que acaba hoje. Então, amanhã vai ter promoção XYZ. Né? Então, plano mensal é legal porque, quando a gente alavanca ele, porque ele nos permite trabalhar de forma promocional também, sem sair da tua precificação alvo. Então, percebe que está tudo ligado, viu? Então, você vai pegar o plano mensal, faço aqui 2 vezes por semana, de tanto por tanto. Tá? Então, é uma outra forma de trabalhar legal com a tua base. Acompanhamento do prospect. Então, ter as rotinas ali de CRM, de mensagens com a tua base. Aqui já é um pouco mais avançado, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, essas ações para a base são fundamentais que elas tenham esse objetivo de gerar desejo e ação, de fato. Né? Então, por que a gente fala tanto da base? Né? Porque a base nada mais é do que a personificação dessa estrutura de funil. Né? AIDA, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma metodologia que é amplamente utilizada por grandes empresas e ela consiste em guiar o cliente potencial até uma ação desejada. Então, qual que é o nosso objetivo final? Trazer alguém que esteja ali interessado, fez contato com a gente, transformar essa pessoa em aluno. Então, essa estrutura do funil AIDA nos ajuda a conduzir esse processo, tá? A gente tem aqui uma tradução do que seria essa estrutura do funil dentro da nossa realidade, que é quando a pessoa se torna um lead, ela tem ali você chama a atenção da pessoa através dos seus anúncios, ou do seu perfil no Instagram, ou do seu Google Meu Negócio. Quando ela faz contato com você, ela se torna um prospect, né? A partir desse momento, você vai conversando com esse cliente em potencial, a fim de trazer essa pessoa para um agendamento, tá? E, a partir disso, a venda acontece. Então, a AIDA, ela compõe a primeira parte da jornada do cliente. Eu vou dar um exemplo prático aqui da jornada do cliente, tá? Nada mais é
do que um desenho, tá? Um esboço, um ensaio que você faz desde a atração até o momento da retenção dos teus alunos. Ela nos permite identificar ali uns pontos de melhora contínua do nosso espaço. Tem aqui, eu quero colocar 7 pontos para vocês, já para chamar a atenção de vocês, em relação à jornada do cliente. Tá? Então, quem aí está com o papel e a caneta na mão, já anota, gente. Tá? Então, tem em mãos essas informações. Como que a pessoa chegou até o teu espaço? Tá? Quais os procedimentos padrão? Quais mensagens que você envia com mais frequência? Deixa isso automatizado já. Né? Torna o teu espaço padronizado. Né? Como que eu conduzo essa pessoa a agendar uma aula? Tá? O que eu faço se ela não agendar? Vou deixar a pessoa parada lá? Não. Né? O que eu faço após ela agendar? Aqui a gente usa sempre o lembrete. A pessoa agendou uma aula experimental, uma avaliação, no dia ou no dia anterior, já vem aquela mensagem lembrando ela para evitar que a pessoa esqueça e daí demore ainda mais a conversão dessa pessoa. O que eu faço após ela realizar a aula e fechar um plano? Aqui outra boa prática que a gente realiza é oferecer um kit matrícula. Já entra ali também dentro de marketing, kit matrícula, que é uma sacolinha, né, uma squeeze e as nossas regras internas dentro da sacolinha ali. A pessoa vai levar para casa, né, esse kit matrícula, bem feliz, vai ainda fazer a propaganda ali orgânica do nosso espaço na região. E o que eu faço após ela realizar uma aula e não fechar um plano? Deixa por isso mesmo, né? A gente aqui manda uma mensagem no dia seguinte. E aí, fulano, tudo bem? Estou passando para saber como você ficou da sua aula experimental e fico à disposição. Enfim, abre diálogo, tá, gente? São algumas ações que fazem muita diferença e aumentam em muito a conversão. Nossa taxa de conversão antes era bem variável. Tinha gente que levava 1 mês, outros que levavam 2 meses, outros que iam e convertiam no mesmo dia. Hoje a nossa média de conversão é 8 dias, desde o primeiro contato até o fechamento do plano. Okay? E a gente tem aqui uma dinâmica para fazer com todo mundo aqui que está presente. Tá? Se você ficou até aqui, ok? Porque você está interessado mesmo em aperfeiçoar o teu negócio, tá? Em melhorar aí a sua gestão, a ter mais performance, a melhorar a tua lucratividade. Eu quero incentivar vocês agora a escanear esse QR Code e pegar um exemplo aí de como a gente faz, né? O que é possível fazer e ter no teu espaço, tá? Estou recebendo aqui, ó, bastante gente. Então, ter no seu espaço um atendimento padronizado. Então, é possível você aplicar isso, ferramentas que as grandes empresas utilizam para agilizar atendimento, para ter ali uma recepção remota, digital, ok? Para que você só precise fazer contato em último caso. Então, eu quero que vocês aí, vou dar 2 minutinhos para vocês explorarem essa ferramenta aí e me dizerem o que vocês acharam. Né? Aqui já está tudo totalmente configurado com as principais perguntas que as pessoas fazem, né? E ele envia toda a nossa apresentação, mostra ali totalmente os planos, valores, como funciona, até se a pessoa tem dúvidas sobre os planos, né? Essa ferramenta ela mostra, e é um exemplo aplicável de como você melhorar o seu negócio, gente, utilizando aí as ferramentas certas. Tá? Então, Tauan, Andréa, Tatiana, vocês vão... Tá tudo dentro da nossa base amanhã. Juliane, Angélica. Legal, ó, gente, não estou respondendo ninguém. Andressa, faz o teste aí, gente, só para vocês verem. Você já imaginou quão mais ágil, quão mais profissional seria o atendimento aí no estúdio de vocês, se vocês pudessem ter de ponta a ponta algo já pré-estabelecido, padronizado, que conduz a pessoa desde o clique no anúncio até a aula experimental. Isso é muito frequente de acontecer aqui. Então, a pessoa clica no anúncio e ela navega no nosso
autoatendimento ali, até o agendamento da aula experimental. Isso facilita demais, né, a nossa dinâmica aqui no estúdio, né? Sensacional, adorei, que bom. Marca uma aula experimental lá, Luciano. É só apertar o número 1 ali, daí você vai navegar e vai ver. E vai ver muito mais. Olha só, gente. Isso agiliza demais. A gente consegue ter o... Pense quanto você poderia aumentar a conversão dos clientes, a não deixar ninguém no vácuo, até agilidade de atendimento, padronização de atendimento, clareza de informações em uma única dica, uma única ferramenta que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Então, sempre a gente tem o que melhorar e o mais importante é saber como melhorar, né? Como aplicar isso na realidade de vocês. Olha, tem bastante gente já vendo a tabela dos planos e valores, né? Veja que ele não deixa ninguém simplesmente falando sozinho, ele sempre fecha com um incentivo à comunicação. Isso está pronto, está pré-estabelecido. Então, essa é um exemplo da fase 2 da jornada do cliente, que a gente aplica aqui na Mobilize, é algo que a gente já usa há mais de 2 anos e dá muito certo, agiliza muito o nosso atendimento, padroniza, profissionaliza. Tá? Legal, gente? Bastante gente gostou aqui. Sueli. Bom, show de bola. Então, essa é apenas uma, né, das ferramentas que a gente utiliza para melhorar a nossa gestão. Eu acredito que, a partir do momento que a gente tem um negócio, que a gente tem um gestor, a gente precisa respirar esse negócio, a gente precisa pensar. O gestor precisa pensar, precisa ter tempo para pensar. E isso é muito difícil quando a gente está submerso ali nas operações do dia a dia. E falando de Pilates, falando do nosso mercado, a gente está aqui até 10h10 da noite falando de negócio, falando de empresário para empresário. Então, por que vocês estão aqui? Por que todos nós estamos aqui? Porque nós temos paixão pelo nosso negócio. Isso eu tenho certeza. Todo mundo que está aqui até agora tem paixão pelo seu negócio, né? E principalmente vontade de crescer, vontade de melhorar. E é essa sede que a gente precisa. Nós temos aí a faca e o queijo na mão, gente. Então, tem vários outros processos fundamentais, tá, que fazem parte de um estúdio de alta performance, como o processo financeiro, funil de vendas, gente, que é importantíssimo, tá? Rotinas administrativas, como definir isso, né? A gestão de indicadores, o seu CAC, taxa de retenção, enfim, taxa de permanência, o seu ticket médio, como melhorar isso, estratégias de alavancagem, né? Qual que é a hora certa de contratar alguém, processos de recrutamento, né? São vários outros processos fundamentais aqui dentro do que a gente chama, né, de um estúdio de alta performance. E a gente nem falou ainda sobre pessoas e produto, né? Que é como recrutar, como fazer gestão de pessoas, como ter, né, um produto, que a gente fala que é o serviço, né, o serviço final, como ter um modelo de atendimento próprio, como transmitir a nossa identidade para que os nossos alunos se identifiquem e indiquem também o nosso espaço, isso que vai garantir o crescimento, né? Então, é muito conteúdo, é muita coisa que a gente tem para falar quando nós começamos a conversa sobre empreendedorismo e gestão no Pilates. E é pensando, né, em tudo isso que a gente tem essa frase, né, que o desafio real do gestor é criar um ambiente de crescimento. Então, isso segue totalmente as leis naturais. Se você tem um bom ambiente, né, a coisa cresce. Como uma semente plantada. Se o solo está bom, né, se tem ali, né, os elementos necessários, né, a planta vai crescer. E um dia você lançou a semente ali, né, quando você foi abrir o teu estúdio com entusiasmo, né, na esperança ali de ter, né, um espaço que, poxa, que te trouxesse satisfação profissional, lucratividade, né, que te fizesse ter aí um estilo de vida de empreendedor
que você pudesse ter mais liberdade, também financeiramente falando. Então, o nosso desafio como gestor é criar esse ambiente que proporciona o crescimento. A gente não é responsável pelo crescimento, mas a gente é responsável, sim, por criar o ambiente. E é por isso que a gente está abrindo a nossa mentoria do Estúdio de Alta Performance para você que tem interesse aí em aprender um pouco mais, né, como aplicar isso na prática, como ter essas estratégias de crescimento que a gente já validou aí com mais de 14 anos, com praticamente 14 anos em respirando Pilates, né, respirando gestão de estúdio. Como eu falei lá no comecinho, estou com 36 anos, né? Então, mais de um terço da minha vida eu passei dentro de um estúdio de Pilates e queimando a cabeça aí sobre como ter um estúdio de alta performance. A gente está abrindo a nossa mentoria que nada mais é do que um acompanhamento, né, meu e do meu parceiro Luiz Rodrigues, que dispensa comentários. Ele é o melhor em relação a marketing, estratégias de marketing, né? Ele é responsável por alavancar aí diversas empresas em diversos nichos relacionados à saúde, né? Quanto de venda no ano passado, Luiz? Foram mais de 20 milhões faturados no ano passado e a gente está caminhando aí para um aumento ainda esse ano. Porque a gente tem visto que a internet é o que potencializa, né, essas vendas. Quando você falou ali sobre o tráfego, né, eu ia até perguntar ali para o pessoal quem que já faz, quem que não faz, porque um estúdio de Pilates que a gente atendeu aqui eu sou de Londrina, né, o Nando é de Curitiba, e um estúdio de Pilates que a gente atendeu aqui, eu lembro que eu cheguei lá, estava tudo muito parado, e a gente criou uma única estratégia, a gente trouxe 30 novos alunos em uma única semana. E foi uma estratégia simples que a gente usou, né? Então, qualquer negócio consegue ter resultados, consegue trazer mais pacientes, né? Mais alunos, porque o digital tem isso. Você entra na casa das pessoas sem precisar bater na porta, né? E poucas pessoas sabem fazer isso do jeito correto, e eu acho que dentro da mentoria a gente vai conseguir trazer isso para vocês. Eu não sei quantos alunos você tem hoje, né? Ali dentro da aplicação. Alguns têm 20, outros têm 30, alguns chegam até 60, mas é possível aumentar muito mais. Só que, lógico, quando a gente aumenta o número de alunos, também aumenta também a nossa gestão, a nossa qualidade no atendimento, né? A gente tem que parar, principalmente vocês que estão aqui agora, parar de olhar para profissional liberal. Às vezes vocês são hoje um profissional liberal, vocês têm que sair de profissional liberal para virar um empresário do Pilates, né? Pessoas que vão colocar outras pessoas para trabalhar para vocês, vocês vão começar a olhar mais de fora e vão olhar para um negócio que seja lucrativo, né? Então, acho que a aula de hoje que o Nando entregou para vocês fez muito sentido, né? Eu estava aqui assistindo, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui assistindo aqui vocês e estou ao mesmo tempo com uma outra tela aqui que a gente está entregando mentoria para a área de harmonização facial. Então, é possível qualquer pessoa ter resultado, não importa o nicho, desde que entenda gestão, marketing e vendas. Eu acho que é isso aí que você vai ter nessa mentoria, tanto com o Nando, pode contar comigo que eu vou estar junto com vocês para trazer mais e mais alunos para o Estúdio de Pilates de vocês. Show de bola, Luiz. E o que está incluso, né, na mentoria? O que seria uma mentoria? Está incluso a Imersão Avance, que é um dos cursos do próprio Luiz, que te ensina a toda essa parte de gestão de tráfego, né, como trazer clientes, como fazer anúncios que realmente convertem, como anunciar de forma que chegue aquela pessoa que realmente quer fazer Pilates aí no seu estúdio, que vai poder pagar por isso também, né? Então, vocês vão ter aí cinco licenças, a gente tem 5 vagas, e os 5 primeiros que entrarem, né, vão ter uma licença de 6 meses desse mesmo automatizador que a gente utilizou aí, que vocês acabaram de ver, né, já pré-configurado, gente. Então é só pegar e colocar para rodar no WhatsApp de vocês, vai agilizar muito. Então, se você associar essas duas coisas, não tem segredo algum, né, além dessas duas estratégias, né, você ter um bom marketing, né, com estratégias corretas e um processo de atendimento ágil, né, que seja claro e padronizado. Isso já vai transformar o estúdio de vocês aí, vai dar aquela cara de empresa, com processos, com forma de ação, né? E, por fim, também, o que está incluso dentro da mentoria é o acesso completo à Pilates Academy. Isso dispensa comentários, né? Então, são mais de 300 aulas com
muito conteúdo. Então, aqui você tem curso de Pilates avançado para você que quer melhorar a tua técnica, ganhar mais, né, confiança nos atendimentos, melhorar comando verbal, olhar clínico, essa parte mais técnica, de fato, que é a mão na massa, né? E você que tem aí instrutores que trabalham para você, pode liberar o acesso para eles terem essa educação continuada. Então, você tem mais aí de 300 aulas, Pilates, o Pilates Solo, formação completa em Pilates profissional, planos de aula pronto para aplicar, gente, mais de 1.000 artes profissionais no Canva, é só você editar, colocar tua logo e postar ali, né? Tem um mini curso de Instagram, de WhatsApp Business, para você utilizar essas ferramentas com maior eficiência, né? A gente tem hoje o maior acervo acadêmico de Pilates do Brasil, com mais de 500 artigos científicos, então vocês vão poder baixar todos esses conteúdos para melhorar também o conhecimento de vocês, tá? Aqui, fidelização no Pilates não está incluso na mentoria, porque já está incluso para todo mundo que está aqui até agora, né? A gente já vai liberar para vocês também. Dentro da mentoria, já tem modelos de contrato redigidos aí pelo nosso jurídico, práticas básicas de avaliação, manual de contraindicações, a ferramenta de lucro certo, uma ferramenta, gente, que você vai colocar os dados do teu negócio e ele já vai sugerir os preços que você deve cobrar nos planos mensal, trimestral, semestral e anual. É uma mão na roda, facilita muito o teu processo de precificação profissional e, o melhor, atualização mensal. Como que funciona, de fato, um processo de mentoria? São reuniões quinzenais que você tem aqui comigo e com o Luiz. Essas reuniões ficam gravadas. Que horas começa? Como que é? A gente começa às 9h e não tem hora para acabar. Então, a gente conversa de 1 a 1. É um grupo, gente. A gente vai fazer, nós vamos fazer parte de um grupo de profissionais com o mesmo objetivo, que é alavancagem, crescimento, profissionalização e transformar o nosso estúdio naquilo que ele foi criado para ser, que é uma empresa lucrativa que nos traz satisfação profissional e pessoal também. Além desses 6 meses de acompanhamento, 3 encontros individuais, basta nos solicitar ali pelo grupo que a gente vai dar total atenção ao teu estúdio, ao teu caso. Eu vou me tornar aí praticamente, né, um sócio do teu negócio com o meu conhecimento que a gente acumulou aí com 14 anos de prática de mão na massa mesmo. Todos esses treinamentos com acesso vitalício, contato direto comigo e com o Luiz e um grupo exclusivo de profissionais e gestores para troca, gente, informação. Nando, Então, é bom falar, né, que Reinaldo, é bom falar que não é um curso, né? Um curso a gente está te dando os cursos. Na verdade, o que a gente quer é estar realmente pegando a mão de vocês. A gente está em poucas pessoas aqui. O que a gente quer? A gente quer realmente criar um grupo, né, de instrutores de Pilates que realmente se transformem em negócios de Pilates e que daqui 1 ano a gente sente e fala, nossa, olha o crescimento que teve esse grupo. Então, quando o Nando me procurou, ele falou, meu, vamos ajudar mais pessoas? E aí eu falei, cara, qual que é o modelo que a gente poderia ajudar essas pessoas para que realmente pegasse na mão delas e olhasse cada vertente de dentro do estúdio dela? Porque o Nando veio e falou, olha, eu domino gestão, eu quero ajudar a pessoa a saber contratar, saber trazer o aluno. E aí eu comecei a falar para ele, cara, mas o que mais as pessoas estão precisando? Estão precisando de vendas, elas estão precisando trazer mais alunos. Então a gente foi juntando aquilo que mais fazia sentido, a gente começou a olhar, né, todos esses anos do Nando e falou, meu, o que você mais precisou? E a gente foi encaixando peça por peça para poder entregar para vocês o melhor, né, para poder realmente pegar na mão de vocês e falar, meu, a gente vai juntos, a gente não vai ficar só 6 meses, daqui 6 meses a gente vai continuar juntos, a gente vai seguir esse caminho e eu tenho certeza que a gente vai criar realmente uma comunidade de instrutores de Pilates transformada em gestores dos seus negócios e que vão poder contratar mais e mais pessoas e vão ter lucratividade, tempo livre. A gente sabe que o instrutor de Pilates quase não tem tempo hoje, né? Olha a hora que a gente está fazendo essa reunião para vocês. O Nando falou, meu, tem que ser às 9 para poder ajudar as pessoas, porque eles estão trabalhando até agora. Então, o que a gente quer? Ter mais tempo livre, que vocês consigam passear com seus filhos, consigam fazer uma viagem fora e, ao mesmo tempo, o negócio sendo tocado, tendo lucratividade. É isso que a gente quer para vocês. Então, por isso que o Nando, quando a gente foi conversar, a gente falou, meu, muita gente está vendendo aí mentoria voltada para essa área por 15 mil, 18 mil.
E eu falei, não, cara, a galera está começando agora, vamos pensar em algo diferente, algo que realmente faz sentido. Então, por isso que a gente colocou ali, olha, você pode parcelar no cartão direto em 12 vezes de 600 ou 5 mil reais à vista. Ah, ô Nando, ô Luiz, não consegue fazer alguma coisa diferente para mim? Eu queria um parcelamento diferente. Cara, a gente vai liberar um link para você fazer uma aplicação, porque a gente não vai aceitar qualquer um. A gente não quer qualquer pessoa dentro da nossa mentoria. A gente quer realmente pessoas que estão comprometidas. Então, a gente vai realmente dizer para você, olha, não, você não é o seu momento, não é agora que você deve entrar. Olha, você está começando agora, você não tem quase nada de cliente, nem tem estúdio. Então, não é para você. A gente está querendo quem aqui? Pessoa que já tem um estúdio, que está começando e que quer escalar. Se você tem 20 alunos hoje, é possível você sair de 20 para 80. Então, é com você que a gente está falando. Ah, Luiz, eu já tenho 40. Dá para chegar em 100? Dá para chegar em 100 no próximo mês. Tá? Então, existe um processo, um passo a passo, é isso que a gente vai fazer com você. Né, Nando? Então, só queria dividir isso porque a gente quer realmente pegar na mão de vocês. A gente está em poucas pessoas aqui, a gente quer fazer com que todos vocês estejam juntos. Preencha a aplicação, realmente preencha com riqueza de detalhes, porque às vezes você pergunta assim, ah, mas por que você quer isso? A pessoa escreve lá, porque eu quero. Tipo, isso é a resposta. Não vamos aceitar você. Então, responda mesmo, né, com veracidade, com vontade, eu vou daqui 6 meses olhar para vocês e falar, Luiz, Nando, valeu a pena, porque olha o resultado que a gente chegou agora. Então é isso que a gente quer aqui com vocês. Isso aí, foi muito, muito bem lembrado, Luiz. Não é curso, não é curso porque eu nem ia me sentir confortável fazendo um curso sabendo das peculiaridades do empreendedorismo em relação ao Pilates. Cada estúdio tem ali os seus pontos, né, de melhora. Então, a gente conseguindo abordar um a um, a gente consegue trazer um resultado muito melhor para as pessoas que vão se juntar ao nosso grupo. Então, aqui está o QR Code, o link também para a aplicação. É isso, Luiz? Isso mesmo. E aí, agora, vamos tirar a dúvida do pessoal, né? Qual dúvida que ficou da aula, o que realmente vocês estão precisando melhorar. Quem quiser, abre aí o microfone, fala com a gente. A Pode gente está falar, aqui mesmo que a para te gente está ajudar, aqui. tá? E é interessante, Nando, porque a gente cobra aqui para fazer a parte mesmo de tráfego, copy, estratégia para os nossos clientes, a gente cobra 30 mil reais semestral, né? Então, as pessoas pagam esse valor para que a gente possa fazer os anúncios e tudo mais. E dentro da mentoria, a gente vai estar entregando tudo isso. Então, olha quanto de economia. Se fosse contratar uma pessoa de marketing por 6 meses, né? Quanto você pagaria? Então, a gente está falando aqui em realmente pessoas que têm resultado e que vão passar para vocês aquilo que tem vivido na prática. Não é teoria, né? É aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Então, pode abrir para dúvidas, ou não. Se quiser parar de compartilhar, quem quiser perguntar, pode perguntar no chat, pode abrir a câmera. O link está disponível já, né? Isso, está ali já no chat, ou você pode escanear o QR Code e faça a aplicação. Ah, Luiz, eu não sei se é o meu momento, será que realmente eu estou preparado? Faz a aplicação. E aí, assim que você fizer a aplicação, a gente vai entrar em contato com você, vai entender o seu momento e vai realmente falar se você está ou não apto para entrar na mentoria. É isso aí. Quem tiver dúvida, pode perguntar aqui para a gente. Eu vou, então, fechar aqui, ó. Se tiver dúvida sobre a mentoria, sobre a aula de hoje também, a gente aproveita que a gente está aqui para atender vocês. Olha aí, ó, 10h30, passamos um pouquinho. Eu tinha comentado lá no grupo que o objetivo era 1 hora, mas eu sabia que o assunto era um pouco extenso. Eu dei uma corridinha ali no meio para não ficar tarde. Eu sei que todo mundo amanhã de manhã já está na ativa, né? Eu sei muito bem, conheço muito bem a realidade. Então, estou em processo de abertura. Opa, legal. Então, Vanessa, vai acompanhando a gente. Acompanha aí as nossas redes sociais, né? O que a gente traz de informação, que é coisa de mão na massa. É só teoria. O que a gente ensina, a gente aplica. A gente já aplicou, a gente não ensina algo que não funciona. Então, essa é a nossa paixão, nossa ideia é agregar valor. A gente tem sede por agregar valor, por ser útil. Tá? Então, essa é a nossa missão aqui com a mentoria. Ficou alguma dúvida referente à aula? Ficou alguma dúvida sobre a mentoria? Pergunta aí, pessoal. Aproveitem. Obrigado, Vanessa. Erivaldo, obrigado pela parabenização.
Juliane. Isso aí, ó. O pessoal tá ligando a câmera aí. Vamos ver se vão fazer É isso pergunta. aí. Pode ligar a câmera aí, soltar o microfone. Quero contratar mais um profissional. Oi? Aqui, ó, peraí. Eu quero contratar mais um profissional. Como fazer para desapegar de nós, nós deles? Ah, eu sei muito bem essa realidade. Né? Você vai ter que primeiro ter o ponto mais importante, começa aí no teu financeiro. Ah, não, já estou equilibrado, eu vou poder ter alguém com quem eu possa contar. Não tenha pressa de contratar. Então, tem um ditado que faz todo sentido. Demore para contratar e seja rápido em mandar embora. Então, não tenha pressa de contratar. Como que a gente faz aqui na Mobilize? A gente oferece para o profissional um valor inicial, mesmo que ele não tenha agenda, para que ele fique conosco já de começo e tenha ali um amparo. Se você, poxa, mas eu já tenho agenda e quero passar para essa pessoa, né? Mantenha ela nesse formato que eu falei por um mês, uma pessoa que seja de confiança, que você já conheça de preferência. É a primeira vez que você vai delegar, Juliana? Ou você já contratou gente? Ah, já tem uma. Beleza, usa o mesmo processo. Você vai passar aos poucos, pega essa pessoa, deixa ela acompanhar o teu trabalho, tá? E vai chegar um dado momento que isso não vai nem, vai ser assim, indispensável isso acontecer. Ninguém consegue se manter aí trabalhando das 7 da manhã até as 9 da noite naquele mesmo fluxo. Então você vai chegar, ser bem transparente, falar para os clientes, ó, a partir de tal data, né, eu estarei me ausentando, né, dos atendimentos de tal e tal horário, mas estarei sempre aqui com vocês, tal, tal, tal. Porque você não vai sair do estúdio, não vai virar as costas. O que você não pode fazer, gente, pegar no desespero. O que acontece, anuncia vaga no Facebook, precisa de professor, e o critério de contratação é quem chegar primeiro leva. Né? Isso que não pode acontecer, tá? Como dá a chave na mão do professor novo ali, que mal conhece, e como se estivesse livrando do problema. Era o teu sonho aqui um tempinho atrás, né? E agora você está passando a chave do teu sonho. Vai dar ruim. Não precisa nem ter bola de cristal. Tem que, né, ir seguir o passo a passo. Não se afoba para sair do operacional. Por quê? Senão você vai ter trabalho dobrado. Então, vai fazendo essa transição, né, passa alguns horários, você pode pegar ali um período apenas e ir fazendo uma transição profissional. Vai tudo que precisamos, valeu. Você poderia sortear uma mentoria para nós que ficamos até agora, lá, Clarissa. Tenho dificuldade em manter o padrão da contratada como o meu. Minha agenda cheia dela, cheia de buracos. Essa é a dor do crescimento, Angélica. Tá? Então, você pode fazer a aula com ela, chama ela para treinar com você também, começa a ser ali a mentora dela. Assume essa responsabilidade aí. Nós somos gestores, o negócio é a gente que dá o ritmo, né, no negócio. Então, chamar a responsabilidade para si, faz uma aula com ela, e se a pessoa não for ensinável ali, já começa a levar em consideração. Por quê? Isso afeta diretamente o teu negócio, a visão do teu negócio. Começa a trabalhar com procedimento, com atendimento com início, meio e fim. Defina isso. Em primeiro lugar, você vai fazer isso amanhã já. Ó, nossas aulas, agora nosso atendimento vai ter começo, meio e fim, e a gente vai começar por aqui, por lá e para lá. Você que dá o ritmo. Abriu bastante minha visão. Nando, o Caio colocou ali em cima a questão de valor da mensalidade. Você usa a porcentagem do instrutor mais os custos fixos? Aí, só um pouquinho, deixa eu subir aqui.
questão de valor de mensalidades, você usa a porcentagem do... Sim, sim. O custo operacional, tá? O custo operacional está dentro do percentual do instrutor. Ô, Nando, e vale lembrar, cara, que às vezes você contrata pessoas para assumir o seu lugar. E ela não vai fazer com a mesma, né, com o mesmo domínio que você faz. Às vezes a pessoa acabou de sair da faculdade, talvez ela ainda está iniciando, e tá tudo bem, né? O importante é, se eu tiver 5 instrutores fazendo o meu trabalho e eu administrando tudo isso, eu entro. Tem 4 quadrantes, galera. 4 quadrantes que é importante a gente entender. Primeiro, você está lá como estudante, aí você estudou, você ficou anos estudando e você começou a trabalhar para alguém. Depois que trabalhou para alguém, o que você foi fazer? Você foi ser profissional liberal, você foi vender sua hora, né? Você vende a sua hora. Ah, custa 300, 400 reais, é isso que eu estou vendendo. Só que aí você fica limitada. Você vai ficar vendendo a hora o tempo todo. Você já pensou ser instrutor de Pilates aos 55 anos, 60 anos? Você tendo que ir ali ajudar as pessoas, é muito difícil. E aí você começa a entrar no outro quadrante, que é o quê? Eu vou ser o dono do estúdio administrando o meu negócio. Só que ninguém te ensinou isso na faculdade. Esse é o problema, né? Ninguém te ensina. Te ensina a ser instrutor, mas ninguém te ensina a ser o dono do estúdio de Pilates. E aí você chega num momento que é muito bom, porque você é empresário. Quando você chega a ser empresário, você começa a olhar um olhar 360. Você começa a pensar, por que eu não crio um aplicativo para ajudar os meus alunos? Por que eu não compro uma parte de uma empresa onde eu venda sei lá, os acessórios? Então eu começo a ser investidor. Quando eu começo a ser investidor, é outro jogo. Então, às vezes, a gente quer sair de profissional liberal para ser investidor, só que é impossível, porque você não passou pela fase do empresário. Então, acho que o olhar que vocês precisam ter a partir de agora, eu acho que essa aula abriu os seus olhos, é isso, é ser uma empresária, é ser dono do seu negócio e parar de ter a cabeça de 12, 14 horas de trabalho. Tipo, você está travado aqui na cabeça? Não, eu vou abrir a minha mente, eu vou ter pessoas fazendo para mim. Beleza, eu vou ganhar menos fazendo isso? Vou, mas se eu tenho 3, 4 pessoas fazendo isso para mim, eu estou ganhando em cima delas. Esse é o jogo. Tá? Então, é isso que a gente quer te ajudar dentro da mentoria. É fazer com que você saia de uma pessoa que trabalha 12, 14, 16 horas por dia para ser uma pessoa que trabalha 6, 7, 8 horas e consegue administrar tudo isso. Não tem problema você continuar ainda atendendo algumas pessoas. Ah, Luiz, tem pessoas que eu atendo desde quando eu me formei. Acontece, é muito legal isso. Só que, beleza, você está atendendo essas pessoas porque é o seu motivador. Eu não quero que você pare, é importante você continuar atendendo, mas a partir do tráfego pago, você vai começar a trazer muita gente para dentro. E essas pessoas que vão começar a chegar agora, elas não estão vindo por causa de você. Então, você pode colocar outros instrutores para poder atender, porque você vai atender aquilo que você gosta, aquelas pessoas que não atrapalham o seu tempo. Eu não sei vocês, mas para mim, eu amo levar meus filhos na escola e buscar. Então, todo dia, perto da 1h30, eu vou levar meus filhos. 5h30, eu vou buscar meus filhos. Ah, eu vou sair 5h30 e eles querem brincar no parquinho. Eu posso ir lá brincar com eles no parquinho porque tá tudo bem. Porque o meu negócio está sendo tocado por outras pessoas. Então, é isso que a gente quer que vocês comecem a olhar a partir de agora. Vem para a mentoria, deixa a gente cuidar de vocês, criar essa mentalidade empreendedora dentro do Pilates. Tá? Fazer com que vocês comecem a contratar outras pessoas, comecem a sair de apenas um estúdio para 2, 3, 5, quem sabe vender uma franquia para fora. É esse o olhar que a gente quer que vocês tenham. É isso aí. E uma empresa que te permita, né, ter um faturamento previsível, sem aquela luta, né, de sempre penar ali no final do ano, já começa a dar ansiedade, poxa, como que vai ser o meu dezembro, janeiro, será que os alunos voltam? Então, tem algumas ações específicas para fazer lá em outubro, novembro, que ajudam a gente a ter muito mais tranquilidade nesse período de férias. Então, a gente aplica bastante. Aqui todo ano a gente já usa a nossa, o nosso reajuste próximo ao Outubro Rosa e a Black. Então, tem algumas ações focadas em planos longos ali,
para que no final do ano a gente não seja afetado em nada. Então, isso nos permite ter uma retirada mensal fixa, né? E não ser sócio da própria empresa ali, no caso, né? Se pegar separar só o que deu de despesa, o restante você embolsa. Não, a gente tem a possibilidade de ter uma retirada fixa ali, previsível, que seja motivadora também, que seja justa, né? Que te permita, poxa, te permita crescimento pessoal, te permita investir em você mesmo, te permita um tempo livre, né? Tempo de lazer, né? Então, isso não tem dinheiro que pague, a gente consegue ter esse formato de trabalho. Então, precisamos ser profissionais qualificados, sem dúvidas. Aqui, a gente está colocando também, dentro ali da mentoria, além do acompanhamento, a gente vai ter acesso a todos os treinamentos de cunho técnico, tá? Então, os treinamentos de modelos de aula, cursos de formação. A gente tem ali desde do básico, do médio até o avançado e vários outros conteúdos que eu compartilhei ali com vocês. Né? Eu não sei, acho que a maioria conseguiu ver. Isso ajuda muito, você poder oferecer material de estudo para a tua equipe, né? É um incentivo a melhora contínua dessas pessoas e, claro, o monitoramento, o acompanhamento, né, desse pessoal. Férias de julho são, pois é, acabou de passar, André, né? Mais perguntas, gente? Mais dúvidas aí? Vocês concordam com tudo que a gente falou até agora? Andressa, somos em 3 sócias. Algumas coisas já fazemos, não sei se da maneira correta. Vamos nos mudar agora. Abrimos bem na pandemia. Sei exatamente como que é. Hoje temos um contratado, mas temos muitos horários livres. Tem bastante espaço para crescer, então. Pretendo abrir um estúdio. Fica a dica, já comece do jeito certo. Até outubro. Tá aí já, hein? Beleza. Mais perguntas, gente? Senão a gente já vai encerrando por aqui e podemos continuar conversando ali pelo grupo. Quem tiver dúvida pode chamar a gente. Ô, Nando, eu acabei de pedir aqui para a equipe para soltar o link lá no grupo de WhatsApp para fazer a aplicação. E lembrando que quem fizer a aplicação, a gente já vai entrar em contato com essas pessoas para a gente saber um pouquinho mais sobre elas, entender o momento delas, entender o que elas estão precisando, para que a gente já comece aí essa semana mesmo a ajudar elas a terem resultado aí no Estúdio Pilates. Tá? Então, tanto aqui no grupo, aqui no chat está o link, mas a gente está soltando lá no grupo agora, tá? Preencha uma aplicação. Essa aplicação é para a gente escolher você, viu, Andressa? Para estar dentro da mentoria. A gente está abrindo poucas vagas, a mentoria não é para todo mundo. Né? O Nando comentou aí como que vai funcionar, o valor da mentoria. Então, a gente está liberando as aplicações, faça a aplicação e as pessoas escolhidas a gente vai ligar para que a gente aprove ou não essa pessoa, tá? Ver se é o seu momento. E se é o seu momento, a gente vai realmente entrar aí pegando a sua mão e fazendo você ter resultado aí nos próximos 6 meses. A aplicação é esse formulário, se você acessar no link que está disponível aqui, se puder mandar de novo, pode mandar de novo, Paulo. Essa aplicação, gente, serve para dar entrada aí nesse acompanhamento, nessa mentoria. Aí, obrigado. Que é o que a gente vai estar aplicando, né, e acompanhando vocês aí nesse período nos próximos 6 meses. Lembrando, né, Nando? Realmente aplicar no dia a dia tudo que a gente traz aqui de conhecimento prático. Nando, lembrando que a aplicação não garante a sua vaga na mentoria, a gente vai analisar suas perguntas, a gente vai te ligar para saber mais detalhes e aí sim aprovar ou reprovar você, tá? Então a gente vai ler toda a sua aplicação, a gente vai saber se realmente é para você.
tá? Então, preencha a aplicação com riqueza de detalhe. A gente sempre fala isso porque esses dias uma pessoa estava com o dinheiro na mão, né? A gente vende uma mentoria aqui voltada para harmonização facial e era 10 mil à vista e a pessoa queria pagar. Eu falei, não, você não foi aceito. Por que não foi aceito? Porque a resposta da pessoa era de qualquer jeito. Ela acha que vai entrar numa bagunça? Não, tem regras, tem... cada um está entrando aqui para quê? Para ter resultado, não é para brincar. Então, a gente vai dar o nosso tempo para ajudar você. Então, o cara estava com 10 mil à vista e eu falei, não, não quero o seu dinheiro. Não é dinheiro que a gente precisa, né? A gente tem aqui, ó, aqui tenho duas plaquinhas, aqui, uma plaquinha que eu faço 100 mil reais por semana e uma outra de 5 milhões que a gente faturou nos últimos 3 meses. Então, ou seja, não é dinheiro, é realmente querer ajudar as pessoas. Então, preenche a aplicação, a gente vai entrar em contato. Referente à aula ali, né? A Andressa tá querendo rever. A gente está vendo com a equipe se vai ser disponibilizado, viu, Andressa? Se for, a gente vai liberar lá no grupo de WhatsApp. Então, não saia de lá, porque se a gente liberar, a gente vai colocar lá, tá bom? Para você mandar aí para suas sócias, para elas assistirem também. Show de bola, gente. Então, é isso. O último minuto aí, quem quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, a hora é agora. Ou senão a gente se fala lá dentro, na mentoria, lá do lado de dentro daqui, né, para frente. E nos próximos 6 meses estaremos juntos para aplicar aí todas as estratégias que são eficazes aí para melhorar a gestão do teu negócio. Viu, Nando? A equipe acabou de passar aqui que teve 8 aplicações. Então, já tem que encerrar para fazer a leitura lá e ligar para o pessoal. Show de bola. Gente, boa noite, então. Obrigado também pela participação de todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar ali pelo próprio grupo do WhatsApp. Tem alguma consideração final, Luiz? É isso aí. Eu só termino com aquela frase do Einstein, né? Que é: não adianta continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Tipo, se não tá bom, esse é o momento de mudar. Você não tá aqui por acaso. Se você tá aqui é porque era para você ouvir o que a gente passou e comecem a aplicar, comecem a ver o resultado acontecendo, tá? E se precisarem de ajuda, né, a gente está abrindo essa aplicação. Logo a gente vai aumentar o preço da mentoria, então a gente fez um preço realmente que faz sentido para vocês. A gente quer ajudar vocês e eu tenho certeza que logo, logo a gente vai ver o sucesso de cada um aí. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, gente. Boa noite a todos e a todas. Até.